Gravando. Sejam bem-vindos. Então, o nome da matéria, vocês sabem, né? Eu gosto de usar o chat direto e escrever. Então, a matéria, você sabe que é esse nome aí, ó, QSMS, né? E é legal começar falando dessas letras, né? A sigla da matéria, destacando que essa matéria já foi chamada também, na indústria, muito chamada assim, só de SMS. Na própria escola, no IFRJ, eu já dei essa matéria com esse nome, com essa sigla, que é SMA. Então, três siglas aí, né? Resumo, eu gosto sempre, isso mesmo na aula presencial, eu inicio a aula dessa matéria falando dessas siglas, enfim, tentando esclarecer essas siglas aí. Vocês querem falar a princípio sobre elas? O que que vocês sabem dessas letras aí? Chegando o Leonardo Azevedo aí, ó. Boa tarde, Leonardo, ó. Leonardo Azevedo. Seja bem-vindo aí. Azevedo. Então, estamos falando, Leonardo, e todos da sigla da matéria, né, que é SMS, já foi chamada de SMS, de que é SMA. Quem se arrisca a matar as letras aí? O que Professor, você... Pois não, diga. eu vi que era qualidade, segurança, meio ambiente Espera aí e que eu estou colando de você, ó. Qualidade, vai. Segurança, tu sabe tudo em mim. Não, meio ambiente e, cortei no tal. e saúde. Sim. Primeiro ponto para você, ó. Ela é a Sara. Obrigado, Sara, pela participação. Tá certo isso, né? O que que é meu objetivo numa primeira aula esclarecer? Por que que essas dúvidas, essas letras, essas siglas variaram, né? Então, só para organizar e colando da Sara aí, da ajuda dela, o que, que eu pergunto a vocês, gente? É exatamente o que ela falou, né? Mas um desses quatro assuntos, né, na verdade, tem quatro nomes destacados pela Sara corretamente aí. Se eu perguntar para vocês num exercício assim de linha do tempo, né? Qual desses você acha que surgiu primeiro, a nível de indústria? Ou qual que surgiu por último, enfim, se a gente desejasse alinhar eles numa linha do tempo, aí colocá-los numa linha do tempo, você acha que qual desses estudos, qual dessa preocupação, ou estudos, ou como queiram chamar, qual dessas quatro palavras aí, primeiro dominou o ambiente industrial? Por que estou falando do ambiente industrial? Que, claro, vocês, como técnicos, vão para a indústria, o foco é esse, né? Essa matéria eu aproveito para destacar também, deixando a pergunta no ar, se quiser me interrompam, né? A gente está querendo fazer uma linha do tempo, mas essas quatro matérias aí, que tem uma ordem que eu estou querendo forçar, a destacar elas, para você entender por que, que surgiu numa ordem, elas são de interesse da indústria, então, não só no IFRJ, vocês, como técnicos, né, tem essa matéria, ela existe em qualquer curso técnico no Brasil inteiro por determinação do MEC, entende? Inclusive em escolas particulares, eu já dei aula na rede Senai, enfim, qualquer área técnica de ensino técnico tem matéria com um perfil semelhante, pode até variar as siglas, né? Mas então, focando no nosso objetivo e na nossa pergunta, você acha, pensando assim, trazendo uma história para dentro da matéria aí, Revolução Industrial, né? Você já ouviu falar disso. Qual o país que implementou, né, surgiu a indústria primeiro, valendo R$ 1.000? A minha pergunta, quando eu falo que vale R$ 1.000, é pergunta importante. Aí você vai falar, mas professor, você promete R$ 1.000 e se a gente acertar? Se você acertar, eu fico lhe devendo, né? Se eu não conseguir pagar no final do período, isso vale pontos de participação sua. Então, valendo R$ 1.000, aí a primeira pergunta importante, onde surgiu a indústria? Em que país? Isso é bem focado, tem um nome apenas, né? A indústria, aí, pô, Ramon, já estou devendo para dois. A Alemanha foi logo depois, Lázaro, faz sentido você falar. Não, não há erro em falar Alemanha, não, foi logo a reboque da Inglaterra, né? Mas precisamente foi na Inglaterra, a Alemanha foi logo depois, daí a sua fala, do Lázaro, por quê? O carvão estava na Inglaterra, né?
A Revolução Industrial tem tudo a ver com o curso de vocês, eu não estou falando isso à toa, né? É uma provocação que tem a ver com o curso. O carvão foi o responsável não só pela Revolução Industrial ter começado na Inglaterra, faltava carvão na Alemanha. Se você gostar muito de história, o início da Segunda Guerra, a Alemanha faz alguns movimentos na Polônia, invade a Polônia e tal, mas a invasão da França pela Polônia, ela invade exatamente uma área da França que era muito produtora de carvão, ainda é, né? Enfim, a Alemanha tinha carências de fontes de energia, mas focando na pergunta, o motivo da Revolução Industrial na Inglaterra é o carvão. Claro que há outros motivos, mas eu estou querendo trazer a conversa para o curso de vocês de petróleo e gás. Você vai falar, mas o nosso curso não é carvão, petróleo e gás. Mas o que, que há de comum, né? E aí eu provoco vocês de novo, nessas três palavras que eu estou escrevendo no chat aqui, ó. Tem que deixar o João Patrick entrar. Boa tarde, João Patrick. Seja bem-vindo aí. Ó, a gente está só iniciando para situar você, o nome da matéria, né, que é SMS, e eu estou puxando agora a pergunta, quando você clicou. Carvão, petróleo e gás. O curso de vocês é técnico em petróleo e gás, mas eu acrescentei o carvão. Por que que eu estou juntando esses três nomes, hein, gente? E estou falando de Inglaterra ao mesmo tempo. Porque todos eles servem como combustível. É isso, combustível. Eu vou me permitir completar sua contribuição. Você sabe o que eu estou escrevendo aqui? Deixa eu só deixar Lorena entrar. Lorena, chegou aí, seja bem-vinda. Boa tarde, Lorena. Lorena, qual é o sobrenome dela? Marins. Eu ia falar Martins. Lorena Marins. Estamos falando, então, da matéria que é SMS. Puxei o tema Inglaterra, vocês puxaram, que foi onde surgiu o estudo da segurança industrial. Sem problema, Lorena, seja bem-vinda aí. E aí eu escrevi carvão, petróleo e gás. Eu não lembro quem falou aí, que eu perguntei por que desses três nomes juntos. Falaram aí que é por conta dos combustíveis. Os três são combustíveis, eu completei essa palavra aí, ó. A gente volta a falar disso ao longo do curso. Na verdade, são os três combustíveis fósseis, não renováveis. A gente fala disso depois, vocês merecem, de repente, uma aula só, um bate-papo sobre isso aí. Isso tem tudo a ver com o curso de vocês e com um monte de atualidades, mas a gente está querendo focar na nossa matéria. No que é SMS? Então, eu pedi para a gente botar essas palavras do título da disciplina em ordem, e, na verdade, a gente está puxando a Inglaterra, a Revolução Industrial, com uma palavra, a indústria, né? É isso que a gente está focando. E a indústria, gente, fazendo um histórico agora, né? Ela começou de forma muito desorganizada. Tinha a Inglaterra fartura de carvão, fartura de pessoas, e inventou-se na Inglaterra, né, a máquina a vapor, né? E a ideia da máquina a vapor logo foi convertida para a máquina a vapor, mas quem produzia o vapor era o carvão, né? Então, aí você vê que está tudo ligado, e surgiu, depois teve um colega de vocês que falou da Alemanha, eu disse para ele que não havia erro em pensar na Alemanha, porque foi logo depois. A Alemanha inventou, né, é objeto de uma matéria que eu dou aula no IF, chamado Processos Inorgânicos, né, o forno Bessemer. O que é o forno Bessemer? É o forno siderúrgico. Né, a siderurgia, junto com o petróleo, ainda são, né, as duas grandes empresas mundiais a nível de tamanho, a nível de gerar riqueza de um país mesmo, né? Mas, enfim, tudo isso, combustíveis fósseis, indústria, teve origem na Inglaterra, de forma, a princípio, desorganizada, com grande poluição, né? A gente quer falar da poluição depois no meio ambiente, mas a gente quer focar esse início da Revolução Industrial na Inglaterra no aspecto, numa palavra que vai interessar a gente o curso inteiro, é um grande objetivo da matéria que é SMS, que é o que eu estou escrevendo no chat aqui, ó, leiam aí, ó. Esse era o caos da Revolução Industrial Inglesa.
acidentes muito intensos, muito numerosos, muito sérios, né? Muito graves diariamente na Inglaterra. Por quê? Porque nunca ninguém tinha tido aula de QSMS. Na verdade, ninguém do mundo sabia, nem tinha estudado, nem sabia da importância do assunto segurança. Né? Ninguém pensava em segurança. Então, as pessoas se acidentavam muito, né? Com mortes, com invalidez permanente, né? E, enfim, isso foi tão sério que a Inglaterra se viu obrigada a começar a cuidar disso. E aí foram surgindo legislações contra o acidente do trabalho, mas, enfim, o nosso curso não é de história dos acidentes de trabalho. Eu coloco isso só a nível de introdução, para você perceber essa gravidade do acidente de trabalho, ter sido numeroso a princípio, na Inglaterra, onde a industrialização surgiu de forma intensa, né? E aí a Inglaterra começou a ter os primeiros cuidados para evitar os acidentes do trabalho, né? Então, surgiu na Inglaterra o assunto, e aí eu estou mostrando a linha do tempo, né, chamado segurança industrial. Né? Recordando, a gente está discutindo a sigla QSMS, mas mais do que discutir, a gente está querendo fazer o quê? Uma linha do tempo. E eu estou destacando para vocês que dessas letras, qual surgiu primeiro? Então, vou botar assim, só para organizar a aula. Ó. O 1 foi quem? Essas letras aí, o 1, eu fiz um resumo histórico para vocês, foi a preocupação, desculpem minha tosse aí, com a segurança, tá certo? Isso surge por conta da grande quantidade de acidentes. Isso é válido como uma aula de introdução, mas é válido para você perceber que isso é atual. Né? Claro que não na intensidade que existiu no passado. Por que não na intensidade passada? Porque as pessoas hoje estudam a importância da segurança. Você vai aprender um pouquinho disso aqui na matéria, e depois na indústria, onde você for estagiar, onde vai trabalhar, estou só jogando siglas aqui, né? A gente fala disso depois. A CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ó, Comissão Interna de Prevenção, um nome bonito, mas tem tudo a ver com a nossa matéria, de acidentes. Olha que legal, numa primeira aula, você ouvir e gravar isso. Isso vai estar no seu dia a dia de trabalho. Você vai ouvir falar da CIPA no seu trabalho, você já sabe o que é hoje, né? Então, o que é essa comissão? Ela é interna porque cada indústria tem. Mais do que cada indústria. Cada unidade fabril tem uma CIPA. Tá? Então, empresas com várias unidades, em cada unidade tem uma CIPA, tem toda uma legislação do Ministério do Trabalho exigindo a CIPA, né? Essa comissão interna aí, com que objetivo? Essa palavra é fundamental, e por isso eu destaco ela no chat, você leia e grava, né? Uma das memórias mais importantes nossas é a memória fotográfica, né? Existe a memória mecânica também, por isso que eu fui chamando vocês e fui escrevendo num papel o nome de vocês. Claro que o nome está no chat, está na tela, tenho isso na chamada da escola, mas quando a gente escreve, a gente grava. Eu deixo essa sugestão para a sua vida de estudante. Escreva e fale sempre que você quiser estudar melhor. O que é o sonho de qualquer estudante? Notas altas com pouco estudo. Não seria maravilhoso isso? Você estudar pouco e gravar tudo e ter notas altas? É o sonho, né, de um estudante. Estudar muito não faz sentido e cansa às vezes a gente, né? E nem temos tanto tempo assim. Então, como é que você consegue, sem ser sonhador, estudar menos e ter rendimento melhor? Use as suas 3 memórias. Eu fiz um curso uma vez de memória muito legal, não vou me perder nisso agora, eu vou falando devagar com vocês, mas grave de forma simples, que a gente tem 3 memórias, uma memória visual e uma memória auditiva, e alguns de nós têm melhor a memória auditiva e alguns têm a visual. Se a gente testar isso numa turma, dá 1 a 1, dá mais ou menos metade tem melhor a visual, metade tem melhor a sua memória auditiva, né? Mais ou menos equilibrado isso. Tem a terceira, que aí todos são melhores, que é a memória mecânica. O que é a memória mecânica? É qualquer coisa que a gente grava com ação, fazendo alguma coisa, né? Tem uma brincadeira assim, mas tem tudo a ver, que disse, né, que quem aprendeu a andar de bicicleta não desaprende nunca.
É verdade, porque você aprende a andar de bicicleta, primeiro que você cai muito para aprender, né? E depois você aprende fazendo, literalmente andando, mexendo as pernas na bicicleta, e isso faz parte da memória mecânica, né? Por isso que quando você faz assim com a mão, ó, que a gente chama esse verbo de escrever, isso gera uma memória enorme. Então, qual é a melhor forma de escrever? Perdão, a melhor forma de memorizar? Escrever em voz alta, porque aí você está lendo, tem a memória visual, está escrevendo, tem a memória mecânica e está ouvindo a sua voz, tem a memória auditiva, tá? Mas a prevenção é uma palavra-chave, por isso eu escrevi ela aí, a prevenção de acidentes. Então, se eu te perguntar numa prova, você fizer uma prova numa empresa, um grande objetivo da segurança industrial, com duas palavras, quando a gente consegue resumir um assunto com duas ou três palavras, isso é muito bom para a memória. Ó, duas palavras-chave para uma primeira aula sua, objetivo do QSMS, principalmente na área de segurança industrial, com duas palavras. Grave isso da aula de hoje, eu fico feliz. Evitar acidentes. E a gente quer estudar isso, não perca os próximos capítulos, tá certo? Mas não perdendo o nosso foco, qual era o nosso objetivo? Botar isso em ordem do tempo aí. Então, a segurança industrial já destaquei. O que mais no QSMS? A gente falou do S aí, que é segurança, né? Então, agora teríamos o meio ambiente, a saúde e a qualidade faltando. Qual deles você acha que é mais novo? Só para organizar de vez. A saúde, a gente está priorizando aí na indústria a saúde do trabalhador, tá? Deixa eu só dar esse destaque para você. Na indústria, a saúde tem um nome, você vai ouvir falar disso e já ouviu quando, já está ouvindo hoje, né? Quando for para um estágio, para uma indústria, a saúde na indústria tem esse nome, ó. Saúde ocupacional, é a saúde do trabalhador, tá certo? O que que é o contrário da saúde ocupacional? Seria o contrário, seriam estou escrevendo aqui, ó, o que ocupacionais? O contrário da saúde. Ó, seriam as doenças ocupacionais, tá certo? Então, um segundo grande objetivo do QSMS é evitar o quê? As doenças ocupacionais. O que que são doenças ocupacionais? Doenças causadas pela rotina do trabalho. Então, por exemplo, eu estou com uma dor aqui no pescoço, eu nunca trabalhei sentado, atualmente eu trabalho sentado o dia inteiro, eu dou aula em alguns lugares e tenho a minha rotina aí que vocês estão vendo aqui, tem uma estante atrás de mim, tem uma mesa na frente, um notebook aqui, eu fico o dia inteiro falando sentado, eu descanso em pé, né? Em intervalo de uma aula para outra, eu fico em pé de propósito para descansar, de cansado de estar sentado. E essa ideia de ter lesões por estar sempre numa mesma posição, estou falando de algo importante na segurança do trabalho, é isso aqui, ó. Isso é estudado na segurança do trabalho, na doença ocupacional. Não é o verbo em que a gente lê alguma coisa, não. Né? L.E.R. Isso se chama lesão, esforço, siglas, né? O pessoal gosta de siglas, ó. Repetido. O que é lesão por esforço repetido? É alguma coisa que faz sempre com aquela postura, isso causa lesão, né? Então, por exemplo, eu trabalhei como técnico em químico durante 10 anos numa bancada. Trabalhei na área de petróleo e gás como técnico em químico, sou ex-aluno da escola aí. Eu trabalhava, estou exagerando, né? Mas a maior, eu ia falar o dia inteiro, mas a maior parte do tempo no trabalho na bancada, eu estava em pé, a bancada mais embaixo, do meu tórax, então eu trabalhava com a cabeça virada para baixo, né, olhando para a bancada, manuseando pipeta, Erlenmeyer, Bestes, enfim, fazendo o trabalho do técnico químico na bancada. Isso ao longo de 10 anos, tá certo? Isso me deu uma dor na coluna, que eu tenho essa dor até hoje. Então, se você me vê dando aula em pé, eu de vez em quando paro, né, e me estico para trás, assim, com a dor da coluna curvada o tempo todo. Isso é LER, é lesão por esforço repetido. Né? Então, mas perceba que eu já estou te falando da saúde ocupacional. E o contrário da saúde, eu falei, é a doença. Mas onde que surge a doença ocupacional? Na indústria. Né? Então, logo surgiu a indústria, aquele horror da grande quantidade de acidentes do trabalho,
aquele ambiente industrial sem cuidados gerou o quê? Doenças ocupacionais. Por exemplo, causado por gases na indústria, né? Inalação de gases, enfim, produtos químicos que o pessoal não sabia que fazia mal. Então, perceba que, estou te escrevendo de novo, ó, a segurança e barra saúde, as duas primeiras grandes prioridades desse estudo nosso e surgiram nessa ordem. Então, organizando, o 1 foi a segurança e o 2 foi a preocupação com a saúde no local de trabalho. Uma levou a outra. Está claro isso, gente? Legal essa introdução? Então, dos 4 nomes, você já sabe que a preocupação com a segurança, por conta da grande quantidade de acidentes, surgiu primeiro. Logo depois, ou juntos, surgiu a preocupação com a saúde do trabalhador, que tem um nome bonitinho de saúde ocupacional. Tranquilo? Perguntas até aqui. Me fala se está tranquilo essa ordem aí. Sim? Posso seguir aí? Tem alguém vivo aí? Preocupado com a saúde. Ah lá, segue. Valeu, Lázaro. Obrigado. Ó. Então, você já sabe, a ordem pensa junto comigo se você não quiser falar. A segurança, logo depois veio a reboque quem? A saúde. Está faltando 2 coisas das 4 letras. Está faltando o quê? O meio ambiente e a qualidade, né? Eu pergunto para você, gente, você acha que meio ambiente, ele já é, no mundo como um todo, no Brasil, como você queira pensar, ele é algo priorizado? O meio ambiente é muito bem tratado no mundo inteiro? Não, né? Você sabe que não. A gente estuda, tem um monte de legislações, existem preocupações, todo um estudo em cima da melhoria do meio ambiente, mas é sinal que ele não é tão bem tratado, e não é, né? Mas, pelo menos hoje, existe essa preocupação. Vocês têm, pelo menos, o meio ambiente como nome de uma matéria na escola, né? E a gente quer ensinar e aprender sobre isso. O que eu quero destacar para vocês, de forma bem objetiva, é que eu fui aluno da escola, né, nos anos 80 e 90, e alguns livros que eu dou aula hoje aí, de processos orgânicos e inorgânicos, que tem aí na biblioteca em Caxias, ele já existiu, eu já usei esse livro enquanto estudante, e é muito curioso, que são livros de processos industriais muito bons, né? Mas eles, escritos na década de 80, não tinham nenhum detalhamento ambiental. Onde eu quero chegar com essa conversa? Que a preocupação com o meio ambiente, ela surgiu assim de leve nos anos 70, aumentou um pouquinho nos anos 80 e se efetivou a nível de legislações nos anos 1990. Isso eu estou falando de Brasil e de mundo, né? Então, por exemplo, se eu te perguntar a nível de questões ambientais mundiais, o que com certeza vocês iam me falar? Se quiser, me interrompe aí, né? Mas se eu falar disso aqui, ó, eu tenho certeza que todos sabem falar, ou já ouviram, enfim, tem algum conhecimento sobre isso. Isso é muito parecido com o quê? Efeito estufa, lembra o quê, gente? O irmão dele, parecido, você já ouviu falar, talvez confundam um com o outro, você já ouviu falar dessas 2 coisas, uma puxa a outra, tá certo? Então, veja, isso é uma questão, sim, Lázaro, né? Com certeza a gente já ouviu isso. Então, isso tem tudo a ver com o curso de vocês, de novo, tem a ver com aquele papo que eu puxei dos combustíveis fósseis, né? Se vira nos 30 sobre o aquecimento global, segundos sobre o aquecimento global. Com 3 coisas no teclado do computador, ó. Quem causa o aquecimento global, principalmente? Eu apertei 3 teclas, ó. Estou dando Enter. CO2 é o grande causador do aquecimento global, você tem noção disso? E por que isso tem a ver com os combustíveis fósseis? Olha como é que tudo tem ligação aí. Porque os combustíveis fósseis liberam CO2 na atmosfera, você sabe disso. E na ordem, lembra quais são os 3 combustíveis fósseis? Eu escrevi primeiro com C, depois com P, depois com G. Nessa ordem é o quê, gente? Carvão, petróleo e gás natural. Nessa ordem está o vilão, do maior para o menor. Quem mais emite CO2 é a queima de carvão. Em segundo, a queima de petróleo. Em terceiro, a queima de gás. O seu curso não tem 2 desses nomes?
né? Você não é técnico não vai se formar técnico em petróleo e gás, não é assim o nome do seu curso? Técnico em petróleo e gás? Por que não botaram o nome de carvão? Porque é muito feio o nome de carvão, é ambientalmente feio, vilão, entendeu? Mas ele poderia estar no nome. Claro, o petróleo e o gás são muito mais úteis, são hoje uma aplicação industrial maior e são menos lesivos ambientalmente. Então, na ordem, quem é o menos lesivo? O gás. Né? A gente fala disso mais à frente aí. Mas por que estamos falando disso? Porque o meio ambiente é preocupação nova. Tá? Então, no que é SMS, o meio ambiente é o mais recente, ok? Gabriel Alexandre, deixa eu só escrever ele aí. Boa tarde, Gabriel Alexandra. Tranquilo aí, gente, até agora? O que estamos falando, então? Da questão do meio ambiente, ok? Ela é mais recente, necessariamente. E está faltando o quê do nome? Me ajuda aí, ó. QSMS. A gente já falou o S de segurança. Já falou do S de saúde. Já falou do M, que é meio ambiente. Me ajuda aí, ó. O que está faltando? Está faltando o quê, né? Obrigado. Está faltando o quê de qualidade. E o que é qualidade? Isso a gente vai dar pelo menos um terço das nossas aulas falando de qualidade. É um assunto muito importante para vocês, né, especificamente. Por quê? Porque a qualidade, ela tem vários significados, eu puxo sobre esse assunto em outras aulas, mas o que eu quero que você entenda? A qualidade hoje, ela tem um nome bonito, né? Industrial da qualidade vem acompanhado de outra palavra, e você vai ver muitas coisas sobre esses dois nomes, assim, ó. A qualidade vem acompanhada sempre do nome gestão. Então, o que é essa palavra? Então, tem um monte de cursos com esse nome, né? Você já viu algum curso com o nome de gestão disso, gestão daquilo? O que é gestão, hein, gente? De forma simples. É um nome tão vago, assim, tão vazio, né? Quando eu conheci esse nome a primeira vez, eu estranhei ele. Gestão, não diz grandes coisas, né? Gestão é sinônimo de quê, gente? De controle, de administração. Isso, João Patrick, obrigado. Lembra? Administração. E mais, ó, o que significa essas duas letras? AD. Eu não sei língua portuguesa, não, gente. Eu sou ruim de gramática aberta, não é falsa modéstia minha, ó. Mas não tem esse nome aqui na gramática? Fala para mim se vocês sabem isso. Eu já ouvi isso, ó. Isso. O outro também que eu não sei direito, ó, que tem AD duas vezes, assim, não tem esse nome também, ó. Me ajuda aí. O Guilherme Alves, ó, não tem um que é assim, ó. Se você conhece isso, tu me conhece isso, tu me explica isso depois, que eu nunca entendi isso, não, ó. Chegou quem aí? Guilherme? Seja bem-vindo aí. Guilherme Alves, boa tarde, Guilherme. Então, vocês já ouviram isso, não já? Já ouviram esse papo de adjunto adnominal, né? Eu escrevi errado lá, tá, gente? É do adnominal. E adjunto adverbial. Então, o que é ad, hein? É um prefixo latino que significa ao lado de. Aí ajuda até você entender o adjunto adnominal, né? Não sei gramática, mas adjunto adnominal é alguma coisa que está ao lado do nome. Aí você sabe gramática, te ajuda a entender, né? Adjunto adverbial é alguma coisa que está ao lado do verbo. Se eu falar isso, o professor de português vai achar que eu sei alguma coisa. Mas AD é estar ao lado, né? Então, e o que é ministrar? Ministrar. O que é um ministro? Ministro é alguém que controla alguma coisa, tá? Ministrar um culto é controlar um culto, uma reza, uma religião qualquer. Ministro é um controlador. E o que é administrar? É controlar ao lado, é ficar vigiando.
né? E controlar o tempo todo, é isso que é administrar. E a gente puxou o papo, e alguém me ajudou aí em cima, que gestão é sinônimo de administração, né? E é sinônimo de estar ao lado. Então, gestão da qualidade é estar ao lado da qualidade, é controlar a qualidade, tá? É fazer a qualidade ocorrer, existir. Aonde? Na indústria. O nosso foco é a indústria, é a empresa, né? Mas o que é a qualidade? A gente vai estudar isso, mas de forma simples no primeiro dia. O que seria a qualidade? Vocês têm noção do que é a qualidade? Mas na indústria, mais do que o conceito que vocês conhecem de qualidade, eu te perguntar o que é uma coisa de qualidade, você vai falar uma coisa boa, uma coisa que eu gosto, né? Mas eu estou com uma camisa aqui, aí se eu te perguntar o que faz essa minha camisa ter qualidade, né? Aí eu posso te dizer o que me agrada na camisa, é a cor, é o tecido que é macio, o preço que é barato, ela é durável, né? Eu invento um monte de papos aqui para dizer o que é a qualidade da camisa que eu estou usando. Isso tem a ver com qualidade também. Mas um outro aspecto que interessa na indústria é a uniformização. A qualidade estuda muito isso aqui, gente. O que é uniformização? É fazer sempre igual. Ó, repetir. Falar aí é bom repetir, gente? É bom repetir quando está dando certo, né? Tem um ditado que diz que time que ganha não se mexe. Você já ouviu isso, não já? Essa é uma ideia da gestão da qualidade. Se você fez um produto químico, um derivado petroquímico, né? Na indústria do petróleo e gás, e ele está enquadrado em um monte de questões, né? Que são, a gente vai ver que são especificações, são resultados de análises físicas, de análises químicas, de análises físico-químicas, e aqueles resultados a gente vai dizer que estão especificados, estão no conforme, estão na boa, estão dentro do que se deseja daquela gasolina ou daquele plástico, né, na indústria do petróleo. Então, se aquele produto está ok, dentro de vários requisitos, né, isso tudo é um qualitês, é uma linguagem da qualidade, se está na boa aquele produto, o que é o ideal? Saber fazê-lo de novo. Ou seja, é a ideia de, eu vou mudar o verbo agora, ó, é uma palavra-chave do qualitês, olha o verbo que eu escrevi aí, padronizar, fazer sempre igual, tá bom, gente? Claro, no time que está ganhando, né? Então, essa ideia de repetir igual, de fazer igual, de padronizar, acompanha o estudo da gestão da qualidade, tá bom? Então, eu não sei até que horas a gente vai com a aula, me falaram que é 19h30 a nossa aula hoje, é até aí essa hora mesmo? Ou é 20 horas a aula nossa hoje, é até que horas? Me responde aí. É sim? Ah lá, o Lázaro está dizendo que é 20 horas. 20 horas, Lázaro? Pô, me falaram que é 19h50, tu está inventando aí. Então, gente, eu acho que está chegando perto do final, eu não sei se vocês têm outra aula hoje, né? Mas o que eu quero dizer? Que a satisfação estar com vocês aqui, eu acho que é isso mesmo, Lázaro. Tu estava me enganando, quase que eu caí na sua pilha ali. Tá bom. De verdade, gente, sejam bem-vindos, né? Eu peço a vocês um minuto final aqui. Eu falei que ia compartilhar a tela, não compartilhei nada, né? Então, só para compartilhar um pouquinho aqui, até para que todos vejam, eu deixo de dever de casa você entrar no Google Sala de Aula nosso, e eu vou atualizar ele com outras coisas, mas tá compartilhando já, né? Eu fiz isso aqui, ó, né, e tá do dia 26/3, eu vou atualizar, mas dei uma olhada, eu botei alguns filmezinhos, algumas coisas aqui, tem duas apostilas muito boas que a gente vai usar ao longo do nosso curso todo, claro que uma parte delas, mas a ideia é que isso fique disponível para vocês, né? Isso aqui é uma apostila do Senai, que fala muita coisa, é muito boa, então vocês leiam livremente, em algum momento eu vou direcionar o uso delas, mas a ideia é que já fica para vocês, tá? Ferramentas da qualidade, enfim, uma apostila do Senai, e uma outra, que eu já trabalhei com ela, que é uma apostila da Petrobras, mais sobre a questão de segurança do trabalho. Estou abrindo uma página qualquer aqui, ó.
Aqui, por exemplo, tem as NRs, a gente fala disso no próximo encontro, que são as normas regulamentadoras, né? São as normas que regulam a segurança na indústria. Então, um exemplo caiu aqui, ó, NR20, olha como é que isso tem tudo a ver com o curso de vocês, ó. É uma norma que trata dos cuidados que você deve ter quando trabalhar com líquidos combustíveis e inflamáveis. Isso tem a cara do curso de vocês, né, gente? Leia entre parênteses ali, técnico em petróleo e gás. Claro que a gente vai falar um pouquinho dessa norma aí. Caiu aqui por acaso, eu não escolhi nem treinei cair aqui, não. Mas tem várias coisas de interesse aí, tá bom? Enfim, vocês passeiem aí nessas duas apostilas, principalmente. Ó, segurança na manutenção de caldeiras. Você provavelmente pode trabalhar com uma caldeira por perto, você não vai fazer análise na caldeira, mas é legal você ter noção da segurança. O que é caldeira? É uma máquina, um instrumento na indústria que produz água quente. Água quente é importante, a Bessa, a gente fala um pouquinho disso. Enfim, dê uma passeada, um passeio aí nesse material seu. E só para botar no chat, eu vou clicar aqui, ó, tem esse negócio de código da turma aqui, ó, tá vendo? Copiar link do convite, e eu boto isso lá no chat nosso, ó. Que bonito, ó, parar a partilha e botar no chat para você, ó. 1, 2, 3 e já, ó, foi. Aí, deixa eu ver se volta lá, se esse negócio está funcionando, ó. Olha aí que bonito, voltou lá, ó, tá vendo? E aí você, a princípio, vai em atividades aqui, ó, tá bom? Por enquanto só tem essa. Eu vou sempre colocando por semana as próximas atividades aí. Eu prefiro abrir para vocês, eu sempre, em todas as aulas remotas minhas, a sair, né? Então eu deixo vocês à vontade para qualquer pergunta. Uma informação última para vocês, aí eu deixo vocês falarem o que quiserem ou saírem. Deixa eu parar a gravação, só para não deixar ela enorme, aí eu falo com vocês, ó,